Ok, so, olá, Beleza. Laerte, nós estamos aqui, eu e o Laerte, para termos um bate-papo, né? Um bate-papo Vedanta, ou muito provavelmente, naquela sessão nossa do YouTube, Pergunte ao Professor. Então, Laerte, o que você quer trazer para o grupo, ou para você, ou para mim, para resolver essa dúvida sua? Uhum. Você me disse que estava quebrando a cabeça, É, ela não quebrou ainda não, né? ainda não, né? Quase quebra, mas não chega a quebrar, não. É assim, até tem um ponto agora de repouso aqui que depois eu vou falar com você, mas de qualquer jeito eu vou trazer, né? Em relação ao Karma Yoga, algo assim muito importante é a gratidão a Ishvara, né? Porque é um dos pilares ali que vai mover a sua ação como uma oferenda. Sim, perfeito. E o que eu tinha era uma trava, por exemplo, um motivo de gratidão a Ishvara é porque ele é a inteligência, como ele é a inteligência cósmica, ele é a inteligência que sustenta esse corpo, né? E aí vem a questão, mas, pô, se esse cara não sustentasse esse corpo, essa mente, se não tivesse essa inteligência, não ia ter a vida, sabe? Eu não ia ter passado aí tantas consequências de avidia. E aí, naquele momento, dá uma certa raiva, até dá uma trava. Não, vou ter gratidão com esse cara aí, né? Porque tem esse lado. Sim, entendi. E aí, tá, é isso. É mais ou menos isso, né? Tá. Não, a É, sua pode se estender um pouco mais, para me dar mais ainda tá, eu acho que atenção da fica. sua questão. Tá, aí eu pensando, eu acho que foi justamente o foco todo nessa questão da avidia, né? Acho que é a necessidade de um sentido em avidia que seja coerente com a bondade, com o amor puro que é Ishvara. Sim. E aí que eu te falei até daquela frase da Sundari, que agora, sim, tem feito muito sentido para mim, né? Eu nem lembro qual texto e qual o contexto, mas deve haver um sentido que a gente não alcança para a vidya, né? E aí a coisa encaixa mais, porque, pô, se Ishvara, ele, com certeza, ele é só amor, porque ele é um reflexo de Satya, e Satya é amor, então nada que ele faz é desprovido desse sentido amoroso. Aí tem dado tira essa trava aí, dessa raiva, né? Que aí a vida entra nesse lugar. Mas eu queria entender também por que não, esse sentido não pode ser alcançado, né? Do O porquê de quê? a vida, e não sei se é isso mesmo. O que não pode ser alcançado? A compreensão a respeito do motivo, as razões de a vida. Então, tá. Uhum. Então, a sua questão é muito boa, tem diversas faces, né, ou aspectos, né, nela. Então, vamos iniciar, então, a respeito do... Vamos iniciar, olha, eu já perdi a gravação ou nós estamos já gravando? Está gravando. Então, vamos, que ontem eu dei uma aula, foi uma aula super bacana em inglês, e no final eu esqueci de gravar. Nossa. Então, você tem uma compreensão boa, né, da situação, do ponto de vista de o que é Ishvara. Ishvara tecnicamente falando, é o conhecimento, né, a inteligência de tudo, né? É aquele conhecimento que contém, né, todas as experiências de todos os vivos humanos através de todos os universos, em todos os aparentes linhas de tempo, etc, etc. Então, é o que contém tudo, né? Então, imagine que Ishvara seja um computador, né? Um computador energético autoconsciente, então com a capacidade de conter e saber tudo o que existe no universo, sempre existiu. Isso é Ishvara, né? Então, sendo inteligência e conhecimento puro de tudo, sem nenhuma margem de erro, ele simplesmente está fazendo o seu papel de criador e sustentador desta criação. E por que ele cria e sustenta essa criação? Porque para o benefício dos jivas humanos, principalmente, né? É dito que o ciclo cósmico, ele passa por etapas do reino mineral,
né, vegetal, animal, até chegarmos no nascimento humano, né? Quando nós nos tornamos humanos, aí o processo kármico é mais evidente e claro, porque somente como seres inteligentes ou seres dotados de livre arbítrio, nós temos uma certa responsabilidade, né? Porque sem livre-arbítrio a gente não incorre realmente em karma, mas com livre-arbítrio, sim, né? Primeiro que a gente vai se identificar com o pensamento eu sou, eu existo, vai assumir, né, uma identidade como uma consciência humana individual, né? E a gente vai se sentir impelido a interagir com o campo e a nossa inteligência, né, o nosso livre-arbítrio vai nos permitir de fazer escolhas a cada momento, né? Então, essa capacidade de escolher, né, é o que realmente causa, né, este processo kármico, porque, como nós sabemos, o karma é nosso somente na medida que eu me identifico como o executor das ações e aquele que experimenta os resultados das mesmas, né? Então, Ishvara cria tudo isso fundamentalmente como um palco no qual o jiva humano vai processar o seu karma, né? E eu compreendo a sua questão, porque você, sendo uma pessoa com uma ótima mente, né, você compreende a lógica e o argumento, né, por trás desta necessidade, até mesmo, de ser grato, né, e reverente ao Criador e à criação. Por quê? Não somente porque nos mantém, né, mantém os nossos pranas e todos os nossos sistemas fisiológicos, mantém as nossas mentes, nos cria, nos sustenta, né? Ah, não, mas depois não me destrói, eu não gosto do cara. Sim, e destrói, porque é parte da lei dessa manifestação. Tudo que aparece, desaparece um dia, né? Então, nós temos que desenvolver amadurecimento para aceitar essas leis, né, desta ordem, né, desta ordem física densa, manifesta, na qual nós estamos inseridos, né, e aceitar não somente a mortalidade, mas aceitar o que a vida nos traz como nossos prabhada karmas. Né? Por quê? Porque Ishvara, ele não tem nenhum envolvimento pessoal com nenhum de nós, né? Tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Ele é um facilitador, ele é uma inteligência, né? Um programa, uma inteligência, né? Autossustentável, autoprogramado. Ela vai facilitar, essa inteligência vai facilitar o nosso processamento de karma, né? Ishvara é um grande facilitador. Então, o ser humano ele tende a se vitimizar quando as situações são muito difíceis e ficar de mal com Deus, né? Ficar de mal com Ishvara, né? Por que eu vou ter reverência e amor a Ishvara? Ele me cria, tudo bem, ele me sustenta, tudo bem, mas ele está me mandando tanto papakarma, né? O papakarma está chegando para nós porque ele precisa chegar para nós, entendeu? E talvez ele esteja chegando a nível planetário, né? Nessa ordem, neste planetinha no qual nós vivemos, né? Porque se nós olhamos para trás, a gente vê que a nossa experiência humana nesse planeta, nos últimos 5, 10, 20 mil anos, tem sido de guerra, atrocidades e genocídios, e crimes, e roubo, e desonestidade, engano, né? A ignorância, depois a gente vai entrar na questão da avidya, essa ignorância humana. Essa avidya, nesse planeta aqui, pelo menos, né? Ela se manifesta de modo extremo, realmente, né? Então, a questão mais fundamental, Laerte, não é por que Ishvara está me mandando para cá, mas é assim, por que eu nasci neste planeta? Por que a minha alma individual se manifestou neste planeta mais denso, no qual os seres vivos, humanos, inteligentes, ou, digamos assim, dotados de capacidade de escolha, por que esses seres são assim tão primitivos do ponto de vista espiritual? O que significa ser primitivo? Totalmente identificado com a matéria, com o corpo físico, né? E ao ponto de quebrar e violar as leis que mantêm a criação em harmonia, né? Na busca de quê? Na busca de poder, de eu e meu, né? Não?
prestígio, poder, né? Controle. Essa é a natureza do mal. Por isso que existem tantas guerras e atrocidades nesse planeta, né? Essa ignorância que é muito densa, porque nós, esses seres aqui, nós somos muito primitivos, né? Então, a questão mais fundamental, Laerte, assim, por que eu nasci nesse planeta? Você já deve ter ouvido eu fazer essa piada, né? Eu digo assim, porra, mas daqui, se eu tiver que voltar e chora pelo menos naquele planetinha ali, não, por favor, né? Me manda num local onde as pessoas sejam espiritualmente mais desenvolvidas, onde existam menos conflitos, guerras, entendeu? E destruição, né? Menos ignorância, né? Não é possível que não existam outras ordens no qual as pessoas sejam mais evoluídas, né? Onde elas consigam viver em harmonia com os outros, né? Os outros seres idênticos, né? E com o meio ambiente. Não é possível que não exista, entendeu? Não é porque a gente não conhece que isso é um argumento que prove a não existência de alguma coisa, né? Nós conhecemos isso que a gente diz, é assim mesmo, é a natureza humana, é a natureza do indivíduo, a natureza da vida no nosso planeta, mas não precisa ser somente assim, mas é assim, nós viemos aqui por algum motivo, né? Por que eu nasci nesse planetinha lindo e maravilhoso, onde a vida é tão densa, tão pervasiva, a ignorância aqui é densa mesmo, entendeu? Por quê? E por que eu nasci no Brasil, onde tem uma ignorância, né, de um ponto de vista social, estrutural, político, ainda maior, porque não existe políticos, né, uma das classes políticas mais, né, ignorantes, e ladrões e trapaceiros, né, e exploradores da classe trabalhadora, etc., é o Brasil. Então, por quê? Por quê? Por quê? A única explicação que nós temos é que esta ordem é bem estruturada e de modo absolutamente preciso para servir um determinado processo, que é o processamento de meu karmas. Então, eu vou esgotar determinados papas e eu vou desfrutar de determinados punhas, e nesse processo de esgotamento de papa e desfrutamento de punha, eu vou desenvolver um certo equilíbrio mental e intelectual, entendeu? De modo que eu desenvolva uma mente contemplativa e extraia, compreenda a real natureza deste indivíduo, né? Vivendo essas experiências, né? Muitas vezes extremamente dolorosas de papa e às vezes extremamente deliciosas de punha, né? Mas qualquer pessoa mais inteligente observa que os papas ocorrem, em geral, mais frequentemente, né? Por quê? Porque o Papa é simplesmente os nossos desejos obstruídos, e os nossos desejos são frequentemente obstruídos, né? Então, esse desenvolvimento dessa atitude do Karma Yoga, que foi o início da sua questão, é importantíssimo, porque nós compreendemos esse processo kármico, que o karma, né? O karma, causalidade, causa e efeito, ação e resultado de ação, é a lei mais primordial do ponto de vista do jiva humano, entendeu? Que é um ser inteligente, sujeito a essas leis psicológicas também, né? Emocionais, psicológicas. Se a gente viola essas leis, a gente sofre mesmo. Sofre no momento e sofre mais adiante. E sofre ainda mais adiante na medida que os nossos parábadas vão se manifestando como circunstâncias, né, muito adversas, né? Então, compreender que este é o planetinha que a gente mereceu, é o país que a gente mereceu, porque tudo é desenhado sob medida para cada um de nós, essa é a inteligência suprema. Compreender isso é fundamental para que nós possamos evitar essa atitude de vitimização, né? A gente precisa compreender isso. A gente compreende que existe uma causalidade, uma relação entre causa e efeito, e que existem as leis kármicas, né, que dizem que o que você planta, você colhe, né? Se você está colhendo a dor, você precisa de colher essa dor, porque as suas plantações, né, o que você germinou, né, não foi realmente, né, conduzente a uma colheita de flores, né, e de frutos, né, mas foram frutos amargos, foram dores, né? Então, tudo aquilo que ocorre para a gente, à medida que a gente vai compreendendo essas leis kármicas, né, que existem, né, a nível pessoal e a nível
a nível subjetivo, né, como nossos sanchitas, e a nível coletivo, como um karma planetário, digamos assim, que nós estamos vivendo neste momento, né? Então, tudo isso precisa ser muito bem compreendido, caso contrário, a gente fica sempre com ressentimento de Ishvara, mesmo quando a gente começa a compreender Ishvara de um modo mais inteligente e sofisticado, como apresentado pelo Vedanta, entendeu? Então, a primeira coisa é compreender que nós estamos aqui nesta ordem física, neste planetinha, neste campo de vibração, né? E é um campo denso em avidya, e a gente está aqui por mérito, ou, em outras palavras, por demérito. Okay? A gente pode dizer que é mérito, porque, apesar de ser um campo denso em avidya, ainda assim, né, os nossos méritos, né, nos permitem trabalhar através deste oceano de ignorância, né? Porque a densidade da ignorância é imensa, eu sei, porque eu passei por toda ela na minha infância, muita dor, muito sofrimento, e gradualmente eu fui encontrando uma saída, né, deste mar denso de ignorância, né? Então, a gente precisa compreender muito bem isso para não ficar de mal com o Ishvara e realmente desenvolver, né, genuinamente este amor e esta apreciação, mesmo durante os momentos de muita dor. Esse é o teste maior. O teste maior é passar pelos momentos de dor, entendeu? Mantendo esta atitude de gratidão e reverência, entendeu? Pela oportunidade, mesmo que seja uma colheita de muitas dores, né? Então, o outro aspecto da sua questão é a respeito do avidya, por que, né, por que o avidya é tão prevalente, né, aqui neste planeta, né? Eu penso, né, nenhuma escritura diz realmente o porquê, mas por inferência, por observação e por insights, né, a minha impressão é que é uma ordem de realidade mais densa. O que significa mais densa? Existe uma proporção maior de tamas nesta ordem, neste planeta no qual nós vivemos. Tama se manifesta fisicamente, mas ele tem um impacto, né, negativo, digamos assim, no intelecto humano, né? Tamas é aquele aspecto, né, da nossa mente, do nosso corpo sutil, né, que nos oculta, né, a realidade, a beleza, entendeu? O lado benigno dessa criação, como um palco no qual nós podemos agradecer, apreciar, né, e adorar, né, o Criador e a criação, que nós somos partes integrantes dessa criação e desse Criador, né? Então, eu vou agradecer, vou viver em harmonia, em gratidão. Então, esta possibilidade, né, fica dificultada devido à densidade, ou, em outras palavras, uma proporção mais alta de tamas operando no intelecto humano, entendeu? Então, a vidya é subproduto, é uma ignorância, principalmente, né, iniciada, originária de tamas operando em nossas mentes. O que tama faz? Tamas oculta a realidade de tudo. Ela oculta o Criador manifesto como a criação, que não é separada do Criador, e faz. Quando ela oculta tudo isso, tamas, o que ela faz? Imediatamente, a segunda energia, que é a rajas, ela projeta, entendeu? Nomes, cores e formas, e o indivíduo vê cada configuração do universo, do nosso campo de experiência, como um produto de consumo que serve o propósito de satisfazer a mim, eu e meu, entendeu? Então, ela primeiro oculta tamas, e aí o indivíduo, sem poder perceber o que ele é, essa é a segunda força, né, o rajas, irá o quê? Irá projetar valor, né, nessas configurações de nomes, cores e formas, ou configurações dos 5 elementos, né? Então, a gente vai projetar valor em tudo isso, e a gente vai achar que o planeta nada mais é do que uma infinidade de produtos de consumo que serve o propósito de nos completar, de nos satisfazer, nos proteger, né? Mais eu. Então, nós nos tornamos
esses monstros, né, esses porcos consumidores, né, de objetos de experiência, ao ponto de né, acabar com os outros seres vivos, acabar, devastar, né, a superfície do planeta. A ignorância aqui é realmente densa, a vida aqui é densa, né? E a minha impressão é que não necessariamente deve ser assim em todos os cantos do universo. O universo é vasto, é imenso. Esse planetinha é nada, né, dentro do âmbito deste universo. E nós nascemos aqui, e nós nascemos como um ser humano, nós temos um intelecto. Essas escrituras foram reveladas para os jivas humanos deste planeta, entendeu? Compreendendo a dificuldade dos jivas humanos neste planeta, eles são revelados para aqueles indivíduos que desenvolveram méritos suficientes para encontrar a chave, né? A chave do samsara, a chave para deixar o samsara, né? Então, por que é tão denso assim? Para mim, é por causa da configuração cuja a proporção das três energias é um pouco mais alta, né? Superior a alguns outros ambientes, digamos assim, ou outros planetas. Por quê? Porque a gente sabe que Tamas é responsável pela grossificação e a produção da matéria física, conforme percebemos, né? Através do nosso aparato perceptivo, né? Então, nós sabemos que isso é Tamas, né? Tamas não reflete a consciência. Mas Tamas também opera no corpo sutil, né? Então, qualquer excessinho a mais de Tamas no corpo sutil, né? O que faz? O Tamas estará lá ocupando o espaço de Sattva, né? Sattva é aquilo que ilumina e revela, Tamas é aquilo que obscura e absorve a consciência, absorve a clareza mental, né? Então, o Tamas está lá ocupando o espaço do Sattva. Sattva é o substrato do corpo, né, sutil, entre as energias. Tá? Sattva é sempre presente. Rajas e Tamas se desenvolve dentro do âmbito do Sattva, entendeu? Tamas está lá no nosso intelecto humano, e aí a gente experiencia esse poder de ocultação e o poder de projeção, né, que diz, olha, a dualidade é a realidade, isso aqui é um mundo realmente, né, perigoso, alguns o chamam de maligno, né, esse planeta, e eu tenho que realmente correr atrás e me proteger e passar rasteiro em alguém antes que alguém passe rasteiro em mim, né, a lei do Gerson, né, levar vantagem, para evitar que outros tomem vantagem de mim, etc., né? Então, tudo isso é devido a Tamas, né? Tamas and then Rajas, né? Porque Rajas é um subproduto de Tamas. Tamas oculta qualquer situação de nossas vidas. A gente está tentando fazer uma leitura de uma situação, compreender algum fenômeno, alguma coisa que ocorre dentro do nosso âmbito de experiência, campo de experiência, e a gente tenta, né, utilizar o Sattva à nossa disposição, e a gente vê que existem diversas ocultações ou blocos, né, que a gente, né, obstruções para compreender claramente determinadas coisas, né? Aí o que a gente faz naturalmente? Em qualquer situação do dia a dia, a gente sobrepõe nossas ideias, noções, basicamente os nossos desejos e aversões. Então, o Rajas vai estar sempre projetando, né, para compensar aquela ocultação. A não apreensão da realidade produz, né, uma projeção de uma realidade que é puramente subjetiva, né? E a gente vê isso nos objetos, porque eles fundamentalmente eles não possuem nenhuma digamos assim, valor por eles mesmos, né? Os objetos, eles são nada mais, nada menos do que os elementos, eles possuem determinadas propriedades, mas os valores são adicionados por nossas mentes, né? O nosso intelecto, né? Então, isso é Rajas, Tamas e Rajas sempre operando, e a única compreensão ou explicação que eu tenho a respeito disso é porque aqui, nesta ordem, neste planeta, nesta dimensão, neste campo de vibração, etc., como queiramos ver, né?
existe uma dominância maior, uma influência maior de tamas que faz com que essa vidya seja mais sentida, né? Seja mais experimentada, né? E não existe nenhum motivo de a gente se indignar, porque tudo isso é bem resolvido através da compreensão das leis kármicas. A alma individual, ela não tem somente um planetinha aqui e ali para se manifestar, e ela vai se manifestando segundo os seus méritos kármicos, entendeu? Então, é tudo segundo essa ordem extremamente inteligente. Aí eu acho que esbarra em outra questão minha até, que seria, né, o início de uma determinada alma individual, porque aí eu estou nesse planeta por Papa Karma, em decorrência do meu livre-arbítrio, né, fingido por avidya. Mas e aí o início dessa alma individual? Porque até algo que você estava falando na última aula, né, de que as vasanas ficam como tendência na semente da criação, as vasanas macrocósmicas, e depois elas se manifestam. E uma determinada individualidade tem um início ou é algo cíclico? Sim, o Jiva, juntamente com o Ishvara, é beginningless. O Jiva, você já deve ter ouvido falar do conceito chamado o Jiva Eterno, de Eternal Jiva, né? Eternal Jiva, de Jiva Eterno. Jiva Eterno é um princípio que é simplesmente traduzido como a consciência refletida, ou a consciência manifesta como consciência individual. O que é a consciência não dual? Ela se manifesta como uma consciência individual na medida que ela brilha em alguns corpos sutis, ok? Então, o que é essa alma individual? O que é esse jiva? É a consciência, né? É a alma individual que assume um complexo corpo-mente, né? E esse complexo corpo-mente ele vai brilhar com a consciência e produzir esta consciência refletida, né? Então, da onde vem essa alma individual é a sua questão, né? Quando que eu apareci, as escrituras dizem ela é sem início como princípio, né? Como princípio, o jiva é um fenômeno eterno. Agora, imagine Ishvara produzindo esses aparatos refletores que servem ao propósito, entendeu? De brilharem. A alma individual, ela precisa de um aparato, ela precisa de um vestimento, ela precisa de uma configuração, 3 corpos, entendeu? A alma individual, né? Qualquer dos reinos, né? Ela precisa de um aparato, de um veículo, né? Com 3 corpos. Então, essa alma individual, ela é dita de existir, né? Dentro do corpo macrocósmico causal, onde existe todas as almas, né? E essas almas, elas não necessariamente elas precisam ser encarnadas, encarnarem no mesmo local, entendeu? De onde nós vimos, de onde nós iremos, ninguém sabe exatamente. Eu passei um período da minha vida envolvido um pouco nessas questões, e você vai encontrar todo tipo de resposta. Inclusive, não, eu vim de uma outra constelação, eu era isso e aquilo lá, e eu, por questões kármicas, eu vim para cá, entendeu? Para fazer isso, fazer aquilo, experimentar isso, aquilo. Então eu vou ter que interromper, mas eu vou continuar. Você pode daqui a pouco? Daqui a 10, 15 minutos, eu quero fechar isso, depois eu peço para o Marcelo juntar, porque chegou aqui o pessoal que vai ver tem um vidro enorme nosso que estilhaçou aqui. Te ligo daqui a pouquinho. Eu vou pausar só, tá? Vou pausar para continuar daqui a pouco. Então, Laerte, nós estávamos falando sobre a alma individual, né? Então, a alma individual, ninguém sabe, né? Há quem diga que a gente vem aqui nesse planeta e a gente fica mais ou menos preso nele, mas isso tudo pertence ao esoterismo, né? Que não é muito o propósito do Vedanta. O propósito é de nos libertar onde quer que estejamos, né? Então, se aqui
a barra é mais pesada porque existe mais avidya, né? A gente tem que aceitar que é onde nós estamos, é onde nós merecemos estar, e fazermos o nosso trabalho para desenvolver, para minimizar o efeito da avidya e compreender a natureza de tudo que existe no universo, né? Inclusive a natureza de todo o que existe neste planeta onde nós estamos localizados, né? Então, a alma individual, uma questão também poderia ser, mas como é que é possível tantas almas individuais? 50 anos atrás, nós éramos, talvez, 2 bilhões, e agora nós somos 8 bilhões. Já pensou nisso? Os seres, eles não se manifestam sem uma alma. Isso significa dizer que uns 6 bilhões de seres, de almas, né, vieram para cá por questões kármicas, entendeu? Então, a gente não sabe exatamente, né, quando o nosso processo, né, de manifestação individual, né, como indivíduos, né, quando ele começou. Mas o Jiva, em geral, é um fenômeno eterno, né? É um princípio eterno que nada mais é do que a consciência não dual manifesta como consciência individual, experimentando dualidade, né? Experimentando a matéria, né? Ou até mesmo a matéria dos outros corpos sencientes, né? Os outros jivas, os outros animais, etc., né? Então, qual é a questão? Porque isso tem aí, isso aí mais ou menos né, é parte da sua segunda questão a respeito da sua alma. Como é que é? Eu esqueci qual era o seu ponto. Mas como se liga para mim? É assim, a questão do início de avidya, né? E o papel de Ishvara nisso. Porque a primeira vez que, como alma individual, quando como alma individual eu assumo um aparato, ele já está em avidya. Ele não conhece a natureza da realidade. Sim. Todas as almas individuais, em todos os universos, né, em todas as dimensões, são manifestações do avidya, manifestações de Maya, né? Maya faz com que esses universos sejam criados e as entidades experienciadoras, né? Então, qualquer que seja a configuração da nossa manifestação, né, do nosso corpo-mente, né, tudo isso já é uma manifestação de Maya, que causa, né, esse fenômeno chamado avidya a todas as almas individuais, que é a identificação, né, com sua própria energia, seu corpo, seu campo de energia, seus vasanas, desejos, compreensões, né, aversões, né? Então, essa identificação já é uma vidya, independentemente do nível, né, deste poder, né, deste poder que conceals, né, que oculta, né? Então, tudo, qualquer manifestação, qualquer universo, é sempre uma manifestação de avidya. E a avidya, aqui, parece ser uma avidya meia barra pesada, como eu disse, né? Uhum. E essa que é um pouco a minha treta com a gratidão, mas que, como eu disse, aquele conceito que eu estou usando já deu uma resolvida. Mas como alma individual, no início do ciclo dessa individualidade, vamos dizer, né, em um primeiro aparato que essa individualidade assume nesse ciclo de manifestação da criação, eu parto de avidya. E isso é um grande peso em relação ao Papa Karma também, e a inteligência que sustenta esse mente permite que eu inicie em avidya é Ishvara. Se não houvesse, não teria samsara, entendeu? É esse pensamento que vem e quebra o relacionamento ali. Eu não entendi bem. Você pode repetir? Porque estava falhando um pouco o áudio. Repete, por favor. Tá. Vamos supor assim, o Jiva é sem início, mas a cada ciclo de manifestação da criação, ele vai assumir um aparato ali, né? E esse aparato vai ter várias encarnações até que ele atinja moksha e, né, e chegue ao fim desse ciclo. Mas quando ele inicia no ciclo,
aquele corpo, aquele aparato que ele recebe, ele já está em avidya, né? Ele é um aparato primitivo, eu imagino, assim, uma coisa bem Naturalmente, é o aparato bem de... afetada por A avidya. alma individual já é um subproduto de avidya, né? Porque essa alma individual, ela pode estar encarnada ou não encarnada, né? Digamos assim, ela para interagir com o seu campo de experiência, ela precisa de um veículo, né? Ou de um instrumento, né? Um corpo, né? Então, e tudo isso já é avidya. Essa ignorância, às vezes eu digo que nós nascemos da ignorância e vivemos na ignorância, né? E quase que invariavelmente morremos na ignorância para renascermos na ignorância, vindo da ignorância, né? Porque tudo isso é Maya, dentro do âmbito de Maya, entendeu? Então, amém, eu não entendi bem por que você ainda fica meio zangado com o Shwara. Me explica de novo, né? A partir desse É ponto de aí vista que eu achei Diga. tá, que é preciso também encontrar uma forma de ser grato à avidya, mesmo à avidya, porque nada disso, inclusive eu acho que rajas projetando e tamas ocultando, são processos que também dependem de sátiva, né? Todos os elementos têm um pouquinho do outro, né? Sim. Porque esse projetar e esse ocultar também tem inteligência nesse processo. Então, o Ishvara participa, né, dessa avidya primordial, e é por isso que eu acho que tem que ter uma gratidão por avidya também. E aí que eu estou usando... Sim, deixa eu te explicar uma outra coisinha aí para ficar um pouco mais claro isso. Quando o Maya ele projeta o universo, ele é dito ser uma grande ilusão. Ele não é referido realmente como ignorância, mas o grande ilusionista, né? Ele projeta dualidade, sobrepondo, né, uma infinidade de configurações de nomes, cores e formas na tela ou no espelho da consciência. A consciência brilha com tudo isso, inclusive com todos os jivas, que são almas que estão encarnadas neste espelho, nesta ordem, neste planeta, ou naquele planeta, onde quer que seja, qualquer ângulo, canto do universo. Então, quando Maya produz tudo isso, ele produz de modo muito inteligente, produzindo Ishvara, né? Produzindo Jiva e produzindo Jagat, né? Porque o propósito da criação é para o Jiva processar o seu karma, ok? Então, quando ele faz isso, ele é o grande ilusionista. Mas quando o Jiva experimenta a sua identidade individual, a sua existência individual, a sua identificação com o aparato refletor, com o corpo físico, né, o complexo corpo-mente, melhor dizendo, quando ele experimenta isso, então ele está sob o efeito de avidya, a menos que ele não esteja, que é muito raro, né? A avidya é você já nasce imediatamente, você nasce a partir da ignorância, por quê? Esta avidya, ela operou esse complexo corpo-mente até o último respiro, né, na encarnação anterior. Aí, quando a gente deixa o corpo físico, esse corpo sutil, ele está retendo todos aqueles desejos e medos e ambições, e ele quer continuidade de interação e de expressão, né? Essa é a natureza da alma individual. Essa alma individual, ela permanece suspensa até que ela tenha, né, um momento, né, apropriado, adequado, de retornar num espaço-tempo que seja especialmente desenhado para o processamento, a continuidade dos processamentos dos seus karmas, né? Então, este ir e vir, esse reentrar nesse âmbito de experiência, né, é uma coisa que ocorre naturalmente para essa alma individual que, mesmo não encarnada, ela ainda está sofrendo de uma vidya do ponto de vista causal, porque em suas vasanas são todas elas de qualidade ignorância da real natureza do universo, entendeu? Ignorância da real natureza do eu. Então, essa ignorância da real natureza do eu, isso é a forma da vidya que não é expressa, né, manifesta do ponto de vista consciente, mas já é, em seu potencial semente, como as vasanas, cujas qualidades são todas elas fundadas nessa ignorância. Então, a gente nasce dessa ignorância, a gente vive num oceano de ignorância,
e quase sempre a gente morre neste oceano de ignorância. Isso é o samsara chakra, né? Para reaparecer, renascer no oceano de ignorância. Não significa dizer que esteja sempre neste planeta, né? Talvez possam existir outros palcos nos quais almas individuais, porque quando a gente analisa que 50 anos atrás nós éramos 2 bilhões e agora nós somos 8 bilhões de almas individuais, de onde é que aquelas almas vieram? Entendeu? É uma indicação clara de que Sim. as almas existem, todas elas, dentro do âmbito deste corpo macrocósmico causal. De um outro ponto de vista, existe uma outra linguagem, né, que diz que todas as almas existem dentro da alma causal, the overall soul. Cada alma individual existe dentro of the overall soul. Soul individual, overall soul, do mesmo modo que todas as ondas do oceano existem dentro do oceano, entendeu? Elas aparecem como ondinhas individuais, mas elas já existem dentro do oceano e elas se resolvem no oceano, entendeu? Então, todas as almas individuais, elas permanecem, né, integradas nesse oceano de almas e elas se manifestam, né, porque tudo isso é retido, que muito embora elas tenham se dissolvido, né, temporariamente no oceano, né, de todas as almas, né, o corpo macrocósmico causal, o oceano de todas as vasanas, mas ainda assim a inteligência de Ishvara sabe exatamente qual é a configuração ou a qualidade de cada um daquelas almas individuais que aparentemente elas se desmancharam no oceano de todas as almas, o the overall soul, o oceano de todas as vasanas. Então, tudo isso não é importante, Laerte, a gente compreender. Isso nos leva no campo de esoterismo, né? Que se algumas pessoas são principalmente atraídas por tudo isso, mas o que é mais importante é a gente compreender o relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jagata, e o fato de que Jagata é governado por leis extremamente precisas e inteligentes que não cometem nenhum erro. Ishvara é como um grande computador autoconsciente, autossuficiente, autocontido, autogenerado, né? Que produz este universo, brilha esse universo e o rege de modo perfeito, entendeu? Sem jamais cometer um erro. Então, a gente compreendendo essas leis, aí a gente pode muito facilmente, né, até mesmo se o nosso autoconhecimento não for claro e firme, a gente pode, compreendendo esse relacionamento entre o Criador, a criação, o fato de a criação, né, ser um palco no qual o Jiva-Atma irá processar os seus karmas, compreender essas leis éticas kármicas, compreender as leis psicológicas que comprometem a nossa capacidade intelectual também, né? Compreendendo tudo isso, então a gente vai processando os nossos karmas, né? Com esse espírito, com esse conhecimento do Karma Yoga, né? Buscando o autoconhecimento, sem precisar querer saber quando foi a minha primeira encarnação, né? Eu quero ter uma experiência de vidas passadas, que tudo isso, no final das contas, é uma grande distração, entendeu, Laerte? Por isso que o James odeia falar sobre reencarnação. Uhum. Não, mas nem foi assim pela questão esotérica, é mais pelo fato de Ishvara, mas eu já vou terminar aqui, né, também, nosso tempo já, acho que já foi, né? Pelo fato de, vamos dizer, a inteligência, é como essa questão de que Ishvara, no fim, não é separado de Maya, não é diferente de Maya como um todo, né? Não. Essa inteligência, ela sustenta a ignorância que faz parte da criação do Papa Karma. É como se eu não fizesse meu Papa Karma sozinho. E aí tem que ter um sentido também benéfico na existência do Papa Karma. Criei sozinho. E Ishvara faz parte porque ele mantém a manifestação. A Ishvara também é parte da ilusão produzida por Maya, entendeu? A única realidade é Brahman, não é Brahma, é Brahman, né? Então, Ishvara é parte dessa ordem aparente,
né, chamada criador, criação, e o agente experienciador da criação, né? Então, tudo isso é Mithya, mas é muito importante que o Jiva-Atma compreenda o criador e a criação de modo que ele possa desenvolver determinadas qualidades, né, espirituais para compreender sua real natureza, que é a mesma natureza de Jagata e de Ishvara, que é a natureza de Brahmana, a única realidade, entendeu? Então, compreender esse relacionamento e jamais, né, ficar preso nesses sentimentos de ressentimento com Ishvara é muito importante, é fundamental, né? Porque não importa o quanto difícil as coisas possam ser, né? A gente sabe que é dentro do âmbito, né, dessa experiência humana, apesar dos altos e baixos e das dores e dos prazeres, né, é que a gente pode, né, obter a libertação de tudo isso, né? E isso é possível sim, né? E nós temos o mérito kármico de ter chegado à nossa Sampradaya, às escrituras, né? E aquilo que cabe a nós é fazermos o nosso trabalho, né? Dedicadamente, né? E qualquer dificuldade, você fica à vontade de entrar em contato comigo de novo, tá? Porque eu fico feliz de te ajudar a resolver esses bloqueios, né? De modo que você possa, né, ser aquele pássaro que deixa a árvore do samsara sem ter que retornar para ela, né? Pô. Então, tá. Amigo, obrigadão pelo seu tempo aí, pelos ensinamentos. Ok. Então tá, querido. Namastê. Um abraço. Om Namastê. Purnamada Valeu. Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Ok, Laerte, obrigado, em nome do grupo, tá? Se você for de acordo, eu posso publicar lá na nossa página, essa conversa é nossa. Pode sim. Ok, então até a próxima. Tchau, querido. Boa sorte. Até. Valeu. Obrigado.